Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando o Diálogo Espírita de hoje. Que tal falarmos de objetivos, de fé, de religião, de ingratidão, de tempo, de trabalho, de perseverança, tudo isso a partir de pequenos versos. Pois é o que nós traremos hoje aqui, baseados em estrofes retiradas de mensagens do livro, desse livrinho aqui, olha, Gotas de Luz, do espírito do poeta fluminense Casimiro Cunha, que viveu de 1880 a 1914. E esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier em 1953. Antes do tema livre, quero reforçar aqui o convite para que assistam todos ao nosso programa da próxima semana, porque estamos preparando algo especial para celebrar o Jubileu de Prata da AD Paraná, a nossa associação produtora do Diálogo Espírita. Um programa diferente, dinâmico, com vários quadros e uma temática muito esclarecedora sobre a doutrina espírita, sobre este programa e os benefícios que todos podem auferir ao beber desta fonte maravilhosa que traz consolo e iluminação espiritual, que é a doutrina espírita, ou o espiritismo. Semana que vem, então, não esqueçam, um Diálogo Espírita especial para todos nós. Tópicos rápidos, esse é o título que nós escolhemos para o nosso tema livre de hoje. Nós colocamos até na abertura, nós retiramos trechos de mensagens deste livro aqui, Gotas de Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual Casimiro Cunha, um poeta fluminense. Estou aqui na presença do Humberto Mafessoni e da Maria Ana Valim. Vou começar pelo Humberto, que vai falar sobre fé. E o verso do Casimiro Cunha é o seguinte: conserva em qualquer desastre a força de tua fé. As folhas morrem ao vento, os troncos morrem em pé. Muito bonito né? essa poesia, porque as folhas representam a gente perdido na vida, né? Se o vento vai para a esquerda, eu vou junto, né? Ou seja, se as coisas estão ruins, eu me desespero. Se as coisas estão boas, eu fico feliz, mas não tenho, não aproveito aquela vivência da felicidade. Então, o que é necessário? Fortalecer a fé. Nós temos a fé, nós temos a direção da nossa religiosidade que a gente aprende. E eu queria citar uma frase de Kardec, onde ele diz que a forma de fortalecer a nossa fé é uma fé inabalável, aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Que é essa fé que a gente precisa desenvolver e fortalecer, através do estudo, do conhecimento, né, e do entendimento da verdade. É isso que vai fortalecer a nossa fé. Beleza, uma fé robusta, aquela que aguenta as tempestades, né? Aguenta as tempestades, como o tronco, né? O tronco forte, verdade. Bom, Mariana, objetivos. Daí diz ele lá: aprende, ensina e esclarece, trabalha, ajuda e auxilia. Não há maior desventura que a da existência vazia. Pois é, nós temos que lembrar que o trabalho e os desgostos da vida são, na realidade, meios educativos para a nossa evolução. Nós estamos aqui com o objetivo de aprendermos, né? Então, nós temos que aproveitar que nós temos a oportunidade da encarnação para poder crescermos, evoluirmos, sermos luz, sermos pessoas, espíritos melhores, né? Melhor hoje do que nós fomos ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, nós temos aí a palavra do Joana de Ângeles, né? Que é o espírito, a psicografia do Divaldo Franco, quando ela fala no livro Convites da Vida: reinicie agora o teu programa e começa a sua caminhada, o seu trabalho de redenção. Assim, né, me ocorre aqui, lendo esses bonitos versos aqui,
de trabalhar, ajudar, auxiliar e para não ter a cabeça vazia, eu lembro que é uma fórmula, uma receita, um antídoto contra a depressão, né? Contra a depressão, também é um estímulo ao aproveitamento do tempo, que é um tesouro, é um talento que muita gente desperdiça. Quantos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e às vezes anos nós perdemos com coisas inúteis, com coisas fúteis. Então, o trabalho, o aprendizado, a ocupação elimina uma série de problemas aí, né? Bom, para você agora, religião. Nas lides religiosas, ao sol da fé que te abrasa, não olvides que a lição começa de tua casa. Começa dentro da nossa casa, né, Wilson? Nós nascemos mais próximo das pessoas que nós mais temos necessidade de reajuste ou de amparo, ou das pessoas que precisamos para o nosso desenvolvimento. Então, é nessa família que nós começamos a exercitar nossos sentimentos de bondade, de entendimento, de compreensão, e muitas vezes nós não observamos que vivemos com uma família, seja ela aquela do momento ou aquela que você casou, ou a tua família de pais, mães e irmãos, com pessoas, com alguns familiares que são ditos os familiares problemas, né? Aquele familiar difícil. E muitas vezes nós dizemos, o espírita costuma dizer, é o meu karma, é uma pessoa difícil, mas nós não temos olhado como eu tenho mudado a mim mesmo para poder harmonizar essa vivência, para poder sublimar essa experiência que eu estou vivendo no momento, né? Eu lembrei de uma historinha aqui sobre a religião e tal, que o exemplo dentro de casa, né? Uma vez contaram uma história, não sei se é verdadeira ou não, diz que tinha lá um sacerdote, um pastor, eu não sei, né? Fazia belíssimas pregações no domingo, geralmente o dia do culto, né? E falava sobre o amor, sobre o perdão, a tolerância, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e falava. Um dia ele estava lá no templo, na igreja, e a família veio a esposa, com não sei quantos filhos tinham, tudo com mala, não sei o quê, e chegaram lá na frente durante o culto e ele perguntou: o que está acontecendo? O que aconteceu? Pegou fogo na casa? O que aconteceu que todos vocês vieram para cá? Não, nós estamos nos mudando para cá. Como mudando? Aqui é a igreja. Não, porque só aqui você, quem sabe você nos trate bem, porque em casa, mais ou menos vocês deu para entender a história, né? Quer dizer, o comportamento fora do templo, fora da igreja, é muito bonito no discurso, mas no dia a dia com a família, então diz que ele ficou completamente arrasado, né? É uma situação bem interessante. Mariana, ingratidão. Contemplarás nos ingratos da jornada transitória pessoas que adoecem da visão e da memória. Pois é, a ingratidão, como ela é dolorida para nós que a sentimos, que recebemos essa ingratidão, porque nós ainda temos em nós o orgulho, porque nós achamos que somos a melhor pessoa do mundo. E quando nós recebemos um não ou uma desfeita, aquilo nos dói bastante. Só que nós esquecemos de um detalhe: esse irmão está adoecido, então ele precisa do nosso olhar de compaixão, de indulgência, né? E de amor. Nós devemos nos colocar no lugar dele, na situação em que ele se encontra. Ele foi ingrato, mas por quê? O que o atormenta, o que faz ter um comportamento? Ele talvez ainda não compreendeu a mensagem do Mestre, do amor. Lembrando que todos nós somos irmãos e o amor é a única forma de conquistarmos esse ingrato para que sejamos amigos. É verdade. Agora, pro Humberto aqui, o próximo teminha, né? O subtema aqui é perseverança. E o Casimiro Cunha diz: trabalha, atendes alegre aos planos de maior vulto. Recorda que a paciência é sempre um tesouro oculto. É isso, Wilson. Perseverança. É o que nós precisamos para uma construção, principalmente, como diz aqui no poema, aos planos de maior vulto. Qual que é o plano de maior vulto nosso? É a nossa evolução. É o crescimento espiritual que a gente busca, é o nosso melhoramento. E a natureza nos dá o maior exemplo disso, né?
O que é necessário, por exemplo, quando a gente observa para um pinheiro se desenvolver, crescer e finalmente oferecer o fruto dele para a humanidade. Deus nos demonstra através da natureza que tudo se constrói ao longo do tempo. E existe também uma lenda, que eu não vou citar porque ela é longa, mas é uma lenda acerca de um pássaro e que conclui essa lenda o seguinte, que o melhor só se adquire à custa de um grande sacrifício. E assim Deus no céu sorri. Porque tudo que se constrói com trabalho, com sacrifício, fica sólido e fica bom, né? Fica uma obra-prima, né? Que é o que Deus propõe para nós na nossa encarnação, construir a obra-prima da nossa evolução. Tem um ditadinho, né, que diz que quem espera sempre alcança. Nem sempre, na verdade, né? Porque às vezes são coisas que são impróprias para a nossa evolução, para a nossa necessidade e tal. Mas de um modo geral é isso mesmo. Eu acho que esse, né, Humberto, esse trecho do poema aqui, esses versos, eles justamente colocam a gente diante dessas, para a gente refletir. Especialmente parece que os brasileiros são mais imediatistas do que qualquer outro. Então, tarefas de objetivos de longo prazo não se pode querer alcançar da noite para o dia, né? Então, temos que manter a nossa confiança, a nossa fé em Deus, nos mentores espirituais, a nossa força de vontade e perseverar. Só assim a gente poderá ter as grandes conquistas. Geralmente as conquistas verdadeiras, se diz também que tudo tem seu preço, né? E o preço, às vezes, é dar tempo ao tempo. Não podemos colher o fruto. Você falou do pinheiro. O pinheiro, para quem não sabe, o pinhão, ele não é o fruto, é a semente. O fruto do pinheiro é a pinha, né? Mas, e, portanto, tem fruto também. Mas, de qualquer maneira, não adianta querer colher antes da hora. Tudo tem o seu momento adequado. A natureza é sábia, como você bem colocou ali, né? Bom, o outro item aqui na sequência é o trabalho. Gasta o teu dia estendendo, trabalho nobre e seguro. Quem perde tempo em repouso, compra mágoas ao futuro. Pois é, o trabalho, né? O trabalho, ele enobrece, ele traz o bem-estar físico, além do trabalho também material, né? O bem-estar material. E através do trabalho, nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa inteligência em nosso conforto e em conforto daqueles que estão em nosso meio. E também, quando nós realizamos o trabalho, né, além do material, do profissional, o trabalho no bem, em forma de caridade. Então, o retorno é para nós mesmos, porque quando nós estendemos as nossas mãos para o nosso próximo, nós estamos, na realidade, fazendo para nós mesmos, né? Então, o trabalho no bem, ele nos enriquece e nos traz alegria, afastando assim a mágoa, o desânimo, né, a falta de esperança, porque nós vamos estar colocando a nossa inteligência, a nossa disposição no bem geral, no bem comum. E nós vamos também recordando a máxima de Jesus: eu trabalho, o Pai também trabalha, que é a passagem que está em João 5,17. Quando ele fala aqui, né, só fazer uma observação, quem perder tempo em repouso, obviamente que ele não quis dizer que não se deve repousar, né? O repouso digno é necessário, na medida certa, aliás, como tudo, né? A moderação, ela é uma diretriz de vida que serve para todas as coisas. Então é claro que nós precisamos repousar o corpo físico, justamente e principalmente por dispormos de um corpo físico. Ela precisa repor as energias. Mas o problema é transformar esse repouso, necessidade do repouso, no ócio, né? Depende do indivíduo, fica só no repouso e esquece de trabalhar. Aí não dá, não é possível, né? Então é o repouso indivíduo. E agora o último item aqui para nós encerrarmos: o tempo. Se pretendes cada dia servir, prover e acertar, medita devagarinho e apressa-te a executar. Opa, que legal, hein? Muito bonito essa também, né, Emerson? Inicialmente, se pretendes a cada dia servir, a gente tem que lembrar que cada instante é uma oportunidade para nós, né?
A vida é assim, cada dia ela traz uma nova oportunidade, cada instante pode acontecer algum fato que nos traga essa oportunidade, né, de trabalho, servir, acertar e prover, né? Essas palavras são ação, elas não são teorias, elas são, ela pode ver, todas elas são servir, acertar, prover. Então o que precisamos? Agir, né? Precisamos agir. Aí entra aquela frase popular que diz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Porque o trabalho, a ação é necessária para que o trabalho seja executado. Eu vou citar também a prática que você tem, né, nos cursos de administração, né? Você planeja, que é teórico, mas depois você executa e depois você acompanha. Ou seja, tem muito mais ação do que teoria e planejamento. A gente tem um tempo para planejar, nós não podemos nos estender nisso também. Temos que entrar em ação, porque executada a primeira tarefa virá a segunda e assim por diante, né? Colocou bem, não adianta a gente ficar... Já contei essa historinha, né, de um amigo nosso que dizia que, adaptando um ditado popular, ele dizia que de boas intenções o umbral está cheio, né? Então tem muita gente que fica só planeja e não sai do lugar, não coloca em ação, né? Quando você colocou ali que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, o espírita, né, que já tem uma visão assim dos milênios, aí ele já diz assim, ó, não deixe para a próxima reencarnação que você pode fazer nessa, né? Exatamente. Então, porque tem muita gente que fica acomodada. E é verdade, sabe? Porque a pessoa, pessoalmente, eu conheço muita gente que diz, não, mas é meu livre-arbítrio, eu não quero, eu vou cuidar da minha vida e tal, não, né? A gente tem que respeitar, né, o desejo, a vontade de cada um. E não criticar. Então, aberto, a gente está falando aqui, criticando uma situação, mas não A ou B, né? Mas temos que ter cuidado justamente para não resvalar nessa condição, de ficarmos muito de pensar, de planejar, e a tal da reforma íntima também. Amanhã, semana que vem, o ano que vem, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar, eu vou começar a fazer tal coisa lá, ajudar não sei quem, visitar o hospital, e nunca sai, né? Porque parece que tem muitas forças ocultas que se colocam na nossa frente, barram, dificultam tanto. Para atrapalhar o bem, não falta gente, desencarnada principalmente, né? Então, tomemos cuidado com isso, tá bom, meus amigos? Até a próxima semana. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje, no quadro Fonte Allan Kardec, vamos abordar o tema Os Talentos que Deus nos deu. Baseado na parábola que Jesus contava sobre os talentos, trazemos aqui para o nosso dia a dia. O que seriam esses talentos? Todos nós, quando aqui desembarcamos nessa experiência terrena, trazemos conosco talentos. Talentos esses que vão proporcionar e nos auxiliar nessa jornada. Facilidades. São muitos os talentos que Deus nos dá para que possamos cumprir o nosso planejamento. Por exemplo, o talento da mediunidade, o talento da fala, de explanar sobre vários assuntos e permitir que outros possam adquirir conhecimento através daquilo que nós levamos, ou que cada um de nós. Um instrumento musical, alguns têm mais facilidade. Contudo, o que nós fazemos com esses talentos que nos é concedido? É de muita e grande responsabilidade a cada um de nós
receber esses talentos e multiplicá-los. Se nós temos um talento e ficamos para nós, o que vamos fazer ao retornar e prestar contas disso? Talento é algo muito valioso e que nós precisamos distribuir com aqueles que estão conosco. Se nós temos o talento da música, podemos, por exemplo, trabalhar em instituições como voluntário. Se eu não quero ser cantora ou viver dessa profissão, podemos auxiliar aqueles que têm vontade de aprender um instrumento, de aprender a tocar um instrumento e com isso crescer e poder se colocar no mercado, numa profissão e dali subsistir. E também falamos de muitos talentos, mas há um que todos nós possuímos, o talento do poder. Todos nós, em menor ou maior grau, possuímos esse talento. Nos nossos lares, se somos donas de casa, se somos mães, nós temos poder. Uma professora, um político, um voluntário que trabalha numa instituição espírita, coordena um grupo de estudo, tem poder. Então, todos nós temos condições de aqui estarmos e trazemos conosco a nossa bagagem, somos abençoados com o véu do esquecimento para muitas vezes trabalharmos os talentos que precisamos desenvolver para nos tornarmos espíritos melhores e contribuir para uma sociedade mais humana e mais igualitária. Que sejamos aqueles que fazemos dos nossos talentos proveitosos para nós e para os demais. Que Deus possa continuar nos abençoando com os talentos que Ele nos deu e que ao retornarmos façamos um retorno glorioso, vitorioso com aquilo que recebemos. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, vamos trabalhar com a seguinte questão. De uns tempos para cá, tenho experimentado várias crises de angústia, sem motivo aparente. Vocês acham que pode ser algum problema espiritual? E se for, Se for um problema espiritual, como eu trato? Veja, essa pergunta é muito frequente nos dias de hoje, porque vivemos momentos realmente muito angustiantes, com tantas notícias, com situações que estamos vivendo, com a pandemia, com situações de estresse, não é mesmo? Então, para responder a essa questão, vamos trabalhar de duas formas, com o entendimento da angústia do ponto de vista psicológico e o entendimento da angústia do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista psicológico, a angústia, ela deriva, essa palavra angústia, esse conceito angústia, que nós chamamos de construto teórico, deriva do latim e significa angustus ou angustus. E essa palavra, esse termo, quer dizer estreito, apertado.
Se formos olhar etimologicamente a origem dessa palavra do grego, significa sentir-se sufocado. Então, veja esse significado dessa palavra, sentir-se apertado, pressionado ou sufocado. Então, psicologicamente falando, o indivíduo que se sente angustiado é como se ele estivesse com o peito apertado, como se ele tivesse uma apreensão. Também podemos entender, do ponto de vista da terapia, que o indivíduo que sente angústia pode ter algum transtorno. Por exemplo, é muito comum sentir angústia dentro dos quadros de ansiedade e de depressão também. Então, é muito comum ouvir o relato de pessoas que têm depressão e elas dizem, quando elas vêm fazer a consulta, estou me sentindo muito angustiado, estou com o coração apertado, não sei de onde vem essa sensação de angústia. Na ansiedade, como o indivíduo está muito focado com as coisas que ainda não aconteceram, então ele tem um pensamento muito voltado para o futuro, ele se sente angustiado, já que nós não podemos controlar de forma alguma as coisas que estão por vir, não é mesmo? A não ser pelos nossos atos agora no presente. Bem, essa forma de entender a angústia pela abordagem ou pela psicologia é bastante útil para os dias de hoje. Agora, vamos tentar entender um pouquinho sobre do ponto de vista espiritual. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a seguinte pergunta: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito, que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão. Ele se cansa e em vãos esforços ele faz para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, ele acaba caindo no desânimo, fazendo o seu corpo sofrer uma influência com uma languidez, um abatimento e uma espécie de apatia que vos apodera, tornando-os infelizes. Veja que aqui, nesse capítulo, ele traz como um sinônimo de melancolia, Então, aqui traduz bem o sentimento de angústia, tá? Então, no Evangelho, ele traz como sinônimo de melancolia, mas é esse sentimento de estar com o coração apertado, sufocado. Bem, tanto sob o ponto de vista espiritual, quanto sob o ponto de vista da psicologia, o indivíduo angustiado precisa elevar o pensamento, melhorar as suas vibrações, fazer algum tipo de meditação, de prece, abrir o Evangelho, fazer o culto do Evangelho no lar. Agora estamos com as casas espíritas, sem um atendimento, mas há vários sites que há Evangelho online, que há o passe, de maneira que os espíritos acabam recebendo essas vibrações. Então, nós podemos buscar esses elementos salutares para que sejamos ou estejamos com menos angústia no dia a dia. Muita paz a todos, amigos. Até a próxima. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.